Você acha que acabou o programa? Você acha que vamos pro intervalo? Mas é claro que não. Porque Não vamos, não tem reclames do Plim Plim? nos reclames do Plim Plim agora não tem reclames não tem, do Plim Dedê. Plim. Então se Nós anuncia aí, vamos, Fausto. a partir de agora, eita, olha aí. A partir de agora, estamos com ele. O grande jornalista, comentarista político, o glorioso Caio Coppola do Boletim Coppola, galera! Fala, mestre. E aí, cara? Olha só que audiência mais linda. Que prazer Tudo rever gravado. você, bicho. Ah, satisfação. Você toda sabe que minha. você é um Depois cara... de muito tempo, Pô, voltou Coppola, aqui com nós. O Coppola é um cara Faz que a tempo, gente... né? Pô, quanto Porra. tempo, cara? Porra. De 10 anos aí, a gente se conhece muito tempo aí, comentarista, amigo fora do ar e sucesso. Obrigado. Sucesso Sim. pra cacete. Isso que é bom, né? Ah, peguei carona no ombro de gigantes, né? É, você foi bem. Ó. Inclusive, a gente comentou que você tá em Trending Topics, todos, né? Os sério? convidados de hoje. A turma você tá. Você tá acostumado. O cara tá muito acostumado. Ele finge que não, mas ele tá sempre. Ele estranha. O Coppola. É o Cristiano Ronaldo. Toda semana, mas ele de fala, ouro. sério? Eu, Não sabia. Será? Mas a verdade é que ele tem o Boletim Coppola, que é muito bacana, tem na programação da Jovem Pan. Hoje eu escutei no Jornal da Manhã e ele falou brilhantemente sobre a história que teve agora da revista Piauí. Você fez um direito de resposta muito educado Com da Jovem dados. Pan, Muito. Com dados. Com dados, né? Eu acho que assim, é aquela velha história, né? Pro mal triunfar, basta que o bem não faça nada. E aí quando você tá diante de uma flagrante injustiça, né? Porque todo mundo, a gente vive numa democracia, todo mundo, aqui é um templo da liberdade de expressão, né? Todo mundo tem direito à sua própria opinião, mas não tem direito aos seus próprios fatos. Né? Uma frase consagrada aí de um ex-senador americano. E não só isso. Eu acho que na imprensa, quem está no debate público, existe aí um acordo de cavalheiros, né, para a gente manter certas boas práticas no jornalismo. E me incomodou profundamente a abordagem feita pela revista Piauí, né, que é uma parceira editorial aí do Grupo Folha, a respeito de questões privadas, né, de saúde, do fundador aqui da emissora, que é um ícone da imprensa nacional. E eu achei aquilo de muito mau gosto. E a partir desse ponto eu comecei a analisar e fui atrás dos dados, né? Porque às vezes a gente fica vendo aquele monte de retórica, de Sim. negatividade e tal, mas aquilo, será que aquilo está consubstanciado, né, na matéria-prima da realidade? E assim como eu suspeitava, não estava. Então a informação mais importante que corroboraria toda a tese da matéria, que é o seguinte: olha, essa tradicional emissora abandonou a sua independência editorial em troca de dinheiro público, essa era a tese da matéria. Sim. Ela não parava de pé, pelo simples fato de que antes, em governos anteriores, Se faturava mais. a Jovem Pan ganhava mais dinheiro Do que no hoje. governo do que hoje. E se pegar o inverso, daí não serve pra eles, porque quando você colocou lá e Exato. foi apurar, os Porque, caras assim, também... O que mudou foi o critério, né? Agora o critério é objetivo. A própria reportagem reconhece o fenômeno de audiência que é a Jovem Pan, em especial o carro-chefe da programação, que é os Pingos nos Is. Então, lá mesmo, né, a repórter, a autora dessa peça difamatória, de ficção, ela mesmo fala que a audiência estimada da Jovem Pan está aí na casa das 50 milhões de pessoas por mês. Porque é a única emissora que é o que a gente chama, né, no jargão de mercado, omnichannel, multiplataforma. Então você vai ter uma audiência tremenda no YouTube, tem um aplicativo próprio, né? Rádio, fortíssima. Esses dias eu tava vendo os dados do Boletim Coppola de rádio e eu não fazia ideia que a gente tem só a medição da Praça São Paulo. O boletim, como ele reprisa 3 vezes, tem a exibição original, um pouquinho antes, que é um horário privilegiado do rádio, né? Que é entre 17h55 e 18h05. Pega todo mundo no trânsito aqui na Grande São Paulo. Depois à noite e um pouquinho no final, antes do Jornal da Manhã. São mais de 500 mil de pessoas só na rádio. É uma só na Praça audiência São Paulo. canhão. É que também, obviamente, a gente trabalhando na emissora, a gente vai falar bem, mas é porque é bom mesmo. A gente tem aqui, o debate é livre, democrático. A gente sempre recebe quem quiser falar Com aqui. certeza. E essa sempre foi a intenção. Aliás, Só- a gente tem dificuldade de chamar as pessoas para o contraditório. É verdade. É importante pontuar isso, porque hoje Difícil eu achar assisti... material humano, né? E hoje eu assisti de novo, eu estava vendo a programação, por coincidência, né? Liguei na hora do Jornal da Manhã, né? Para me manter informado, né? Um excepcional jornal aí, parabenizar toda a equipe. E fiquei sabendo que o Fernando Haddad não compareceu à Não sua veio manhã, hoje, né? Não acordou.
Não acordou, É um não horário acordou. muito cedo, eu entendo ele. A gente vai receber. Diz aí, Jaiminho, claro. Não, o Lula e teoricamente Bolsonaro, vem aí, tá, pô. parece que estão Semana que vem, confirmados, não é? né? É o semana mínimo. que vem. É o mínimo. Lógico. Inclusive o Boletim Coppola, o editorial é sobre isso. Poxa, não foi o Haddad que em 2020 falou assim, quem foge de debate, como que chama? Bundão? Quem perde o ônibus. Não, e não é nem o Ele debate, disse e não é nem o debate que nem da Sim. outra vez, que Sabatina, era não é com o Marco debate. Antônio Villa, que tinha um viés Sabatina. mais Claro. agressivo. Claro Agora a que gente não. tem um gentleman aqui que é o Mota, quer dizer, Sim, um lorde. Você Não, vê não, o e- jeito e- que ele falou com o Rodrigo Garcia. Não, super Cara, Não, não, e a educado. condição do debate é o Mota, o Shelps E a Amanda. e a Amanda. Então, quer dizer, tem Tá gente equilibrado, pra todos não? os gostos aí. Você é um cara também que foi muito do debate, né, Coppola? Agora você tá fazendo mais o boletim, né? Onde você Isso. traz informações, opiniões. Isso aí também te encheu o saco muito pro debate? Porque você participou sempre do Morning Show, é um cara ativo em rede social. Verdade. O debate é uma coisa que desgastou. A dona Mariângela, minha mãe, ela tem uma expressão ótima, né? Que ela chama de direito de piso. Eu acho que eu paguei o meu direito de piso no debate público para conseguir debater um pouquinho mais sozinho, né? É bom debater sozinho, né, gostoso. Sami? Só... Eu faço muito. Mas- eu e mas- o computador, fico direto. Não, mas E ao eu mesmo sempre tempo- perco. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta, sim, porque o contraditório ele é uma ferramenta de disseminação da informação muito preciosa. Agora, a dificuldade que você tem é de encontrar debatedores que topem participar, né, da discussão dentro de determinadas regras de conduta. Né? Então, assim, você achar pessoas que não vão pro argumento ad personam, pro argumento ad hominem, né? Que são aqueles Sim. que, né, criam essa cortina de fumaça e vão tentar, né, com agressividade, com ofensas, tirar o foco da questão principal. Que é um pouco, né, retomando o começo da nossa conversa, o que foi feito na matéria da Piauí. Antes de abordar o tópico em si, a matéria ela sai, né, colocando uma adjetivação absolutamente indevida, falando que uma série de colegas nossos é extremista, que eles detestam a natureza, que eles não consideram o combate ao racismo um tema bem-vindo, sabe? Ela ofendeu a nossa audiência. Eu não vou aceitar isso quieto. Por favor, a nossa audiência é Coppola, hidrófoba. Agora tem... Você, nesse Quem tema vai lá, aí vai lá, de Morgadão. debate, só para não sair do Sabe, tema, milhões de pessoas, você convidaria o Fábio Porchat para um debate com você, tendo em vista que ele falou que sua atuação como comentarista político é quase satírica? Eu comentaria, com certeza, sim, seria uma conversa engraçada, né? Já que ele acha ia ser que... bem engraçado. Fazer uma coisinha. É, Porchat. Porque é praticamente, é quase satírico. O que esse rapaz faz é muito engraçado. Uma vez eu Só gravei rapidinho, Paulo desculpa. Vieira. Porchat, você pode chamar o break, por favor, pra gente, daqui a pouco a gente voltar. Sim, vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem muito mais aqui. Boletim Comparecido. Rapaz, é muito engraçado com coisa precisa. Nossa, gente, é verdade, Fabinho. Um beijo. Vai pro intervalo aqui na rádio, daqui a pouco a gente volta, gente. Obrigado. Fábio e Paulo. Vamos lá, diga lá. Não, então, com certeza, eu não teria problema nenhum. Inclusive, eu lembro uma vez, porque eu acho até que o formador de opinião, muitas vezes ele é vítima da própria desinformação que ele espalha. Né? Então, por exemplo, quando o Fábio Porchat age como caixa de ressonância da esquerda brasileira, falando que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, o que não é verdade, Certo. né? E eu já comprovei isso com dados, né? Até porque não é uma pesquisa, né, com números oficiais do IBGE, esse tipo de coisa. Quando ele fala isso, ele ouviu isso de alguém. Com Não certeza. acho que ele tem má fé. Não acho que ele é um brasileiro ruim. Acho que, inclusive, ele quer endereçar o problema da insegurança alimentar. Né? Agora, realmente ele precisa de um desprendimento, de uma humildade intelectual, de ir conversar de igual para igual com alguém que é especializado no assunto que ele não é. Né? Eu não faria um concurso de stand-up com ele. Sim. Né? Mas assim, a conversa, ela tá aberta. Eu gravei um vídeo de resposta à Anitta, que na verdade não é um vídeo de resposta à Anitta, é o argumento dela. Ela fez um argumento amplo, né, mas com pouco embasamento sobre legalização das drogas. Né? E no final eu fiz questão de pontuar, falo, olha, a minha discussão não é com ela e não é sobre ela, é com o argumento dela. Então assim, todo mundo que quiser conversar, estão todos convidados. Imagina, para mim ia ser um prazer fazer uma debate, entrevista, pra bater um papo. bate-papo. Se vocês chamarem ele aqui, quiserem que eu participe, vai ser demais pra mim. Ia ser legal, hein? Pô, legal. Ia ser Sim, bacana. convidar. Acho que no cara talentoso, tapa. é bem sucedido. Ele é demais. Ó, meu. não existe nada pior do que
Não existe nada pior do que você ser agressivo no debate. Você não consegue ser persuasivo se você alienar as pessoas. Exatamente. Eu tenho a minha linha muito clara. Eu não vou atrás do caráter de ninguém, a não ser que haja uma demonstração explícita de um vício de personalidade, tipo essa jornalista, e falar da saúde de um senhor. Exato. Aí também eu não vou admitir, daí mas a crítica é ao comportamento. Passou não à da pessoa. linha, passou da regra. Daí tem que ter o mínimo, né, de elegância. Queria Agora, fazer uma Coppola, pergunta, posso fazer? pode, rapidamente, só pra não sair desse assunto, depois você vai, Gueré. Tá bom. A gente tava falando até do Porchat e recente a gente entrevistou o Rica, né, o Perrone, do Cara Tapa. E a gente tá vendo agora o Bolsonaro indo em podcast, tem uma vertente desse lado. O que você tem? Você tem acompanhado essas entrevistas aí do presidente? Não. E parece, Tá certo. eu até vi você no Boletim Coppola, você comentou sobre a possível ida dele no Jornal Nacional. Sim, Não é? isso sim. É segunda-feira que vem. Eu acho, bom, eu sou um entusiasta da democracia, do debate, né, da discussão de ideias. Eu acho que o Bolsonaro deve sim participar, né, do debate público em todas as oportunidades que ele tiver. A Rede Globo é a maior audiência, né, que existe, enfim, no Brasil. E é uma oportunidade incrível dele mostrar para as pessoas quem ele é, sem nenhum tipo de filtro. Porque as pessoas conhecem muito bem quem é o espantalho do Bolsonaro. O que é o espantalho de alguém? É a percepção da imagem da pessoa distorcida pelas lentes de terceiros. Então é aquele negócio assim, poxa, o Bolsonaro é, por exemplo, misógino. Que misógino é esse que sancionou aí algo em torno de 40, 50 projetos de lei que beneficiam diretamente o público feminino, inclusive em coisas importantes, como medidas protetivas, como proteção das vítimas, né, dignidade das vítimas. Muito importante também a criminalização da violência psicológica, do stalking. Então, os títulos de reforma agrária. Tem vários assuntos. Falar assim, é o candidato das elites, o candidato das elites que não é apoiado por nenhum grande banqueiro, o candidato das elites que não é apoiado pelos grandes empresários, donos dos oligopólios, o candidato das elites que fez os maiores programas de transferência de renda da história nacional, pagou 10 anos de Bolsa Família no auxílio emergencial, que agora está fazendo o Auxílio Brasil, que paga o triplo do que pagava o antigo Bolsa Família, para 5 milhões de famílias a mais. Então, assim, essa é a ocasião que ele tem de se mostrar como ele é nos seus próprios termos. Então, eu acho importante. Por isso que eu estranhei o Fernando Haddad. Imagina abrir mão de uma audiência que nem a da Jovem Pan. Então, é que assim, você é um cara que, como a gente falou, né? Você fala, tem muita repercussão aí, faz tempo que você tá no seu trabalho. Eu lembro que na época do Moro, você também colocou a tua opinião e virou polarizado pra cacete, né? O Moro, qual que é a tua opinião? Hoje, vendo depois do cenário passando. Ei, Moro? Eu quero saber também. Moro, eles chamam de flipper, né? Que dá uma mergulhada, sai, mostra a cabeça e depois volta e afunda, assim. O que você achou do papel do Moro? Eu acho que houve uma mudança no comportamento do Moro, daquela fatídica entrevista até hoje, que foi o seguinte: ele adotou, aliás, ele já abandonou essa postura, pelo que eu percebi. Ele adotou a narrativa, né, que na verdade é uma falácia, né, em erística, a gente estuda isso, que é da falsa equivalência moral. Então, a partir do momento que ele se associa aí a figuras do esgoto da política brasileira, que ele entrega a rede social dele para moleques e que ele posta o tweet como "precisamos livrar o Brasil de milicianos e pelegos", e começa a estabelecer, vamos dizer assim, uma igualdade entre Lula e Bolsonaro, então entre um símbolo, né, da corrupção, da impunidade, da demagogia, né, e o presidente da República, que já foi condenado, que a gente sabe cientificamente, juridicamente, que cometeu crimes, porque eles foram analisados em segunda instância, os tribunais disseram isso, ele não foi absolvido, né, ele foi descondenado, as ações penais foram anuladas. Então, a partir do momento que você estabelece uma falsa equivalência, aí eu acho que foi a derrocada dele. Tanto que esse discurso não encontrou eco na sociedade. Eu estava vendo as pesquisas... Desculpa, estamos de volta na programação da Jovem Pan. Este é o querido Caio Coppola e agora ele faz uma breve análise sobre o nosso querido Sérgio Moro. Tava vendo as pesquisas desde 2019. A primeira pesquisa publicada, as primeiras pesquisas logo lá nos idos de abril, tal, ou maio, junho, talvez depois daquelas grandes manifestações pela reforma da Previdência, elas mostram o Moro aí com algo como 25% das intenções de voto.
tá? E você vê que desse momento em diante a coisa vem em queda livre. Então, como a gente colocou, a sociedade foi percebendo que o que ele estava pregando, o discurso que ele estava pregando não encontrava eco, enfim, nos anseios sociais. Diga lá, meu Superman. Olha que encontro elegante. Ó. Dois caras muito elegantes. Desde os tempos falam com eloquência, educado. Né? Isso aqui, né, Sammy? Parece um colégio britânico onde estamos agora. Não, o Caio sempre fala que PUC é faculdade de segunda linha, mas mesmo parece assim, eu sou da escola pública. Parece a que hípica. fala que não Dá consegue vontade de pegar um entrar na cavalo USP, assim, acaba sabe? fazendo uma, mas que é uma boa escola. Diga lá, Superman. Grande encontro eu queria registrar aqui. Pô, Meu obrigado. casal. Eu adoro o Caio. A gente sempre cruza no camarim. Vocês cruzam no camarim? Já tiveram, Que coisa, já hein? tiveram frutos do cruzamento. Não tive o privilégio Que ainda. coisa, hein? O que eu queria ouvir do Caio é o seguinte: eu enxergo muito, Caio, os Estados Unidos como um parâmetro, às vezes até de importação do discurso da esquerda militante. Total. E até do meio jornalístico para o Brasil. Então, existe uma correlação imediata entre eles. E você enxerga que com a derrocada dessa imprensa militante, a gente vai começar a enxergar um novo momento, talvez, do jornalismo profissional, porque, assim, tá escancarado, né? A mistura do jornalismo objetivo com a crítica. Na Manchete, eles já estão misturando as duas coisas. Aquele viral maravilhoso do Emílio, né? É o MAS. Mas que o Augusto Nunes já havia batizado antes, né? Que eram os vigaristas da adversativa. Exato, é isso mesmo, os vigaristas da adversativa. E lá nos Estados Unidos a Fox tá bombando. Sim. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui. Sim. Né? Você vê a Fox dominando a audiência e aqui a gente tá fazendo, né? Não é o mesmo modelo que a Fox, mas é um modelo nosso. Semelhante. Um modelo Você enxerga que vai ter um ponto aí de mudança que nem no meio político, o Bolsonaro chacoalhou o meio político, o meio jornalístico vai mudar? Olha, é muito difícil você manter essa dissociação entre Defende aí pra eu colocar entre o que está sendo vendido para as pessoas Tá no e ar, o que elas estão consumindo, né? Certo. Ou seja, o produto que está sendo ofertado, né, pela velha imprensa, né, pelo jornalismo, por esse jornalismo, na verdade é uma militância travestida de jornalismo, ele não está sendo mais consumido. E você consegue segurar isso até certo ponto. Né? A matéria da Piauí, por exemplo, mostrava que os anunciantes do setor privado ainda não acompanharam essa mudança de audiência. Portanto, você tem redes com menos audiência, né, com maior número de inserções publicitárias, por exemplo, do que a Jovem Pan. O que explica isso? Explica que o que isso mostra? Que os gargalos, eles ainda são dominados por pessoas dentro daquele pensamento hegemônico, progressista, de esquerda, né, de matiz socialista. Então, é um processo lento, mas chega uma hora que não dá. Você vai falar assim, não, peraí, aqui tem programas nossos que muitas vezes tem o triplo, o quádruplo, o quíntuplo da audiência do terceiro lugar. Não tem cabimento, né, que esse outro programa tenha mais anunciantes do que aqui. Então, assim, eu sou um cara, nós somos, né? Nós acreditamos na democracia, nós acreditamos no capitalismo, nós acreditamos na primazia do consumidor. Então, eu acho que é só também questão de tempo e esperar, é que às vezes não é um desafio aí de curto prazo, mas de médio prazo, e acordamos todo dia para trabalhar e fazer essa realidade mudar. Boa. Coppola, na sua vida pessoal, você fez uma imersão. Pois é. Né? Foi lá pro Mato Grosso, conhecer nosso Brasil, o agro. Brasilzão. E eu gostaria que você introduzisse aqui, por favor, o nosso convidado aqui. É com imensa honra que eu chamo aqui para a bancada do Pânico o meu amigo, presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadori, produtor rural. Uma salva de palmas para o cara. Fala, garoto. Já viemos aqui, a AproSoja é parceiraça aqui, tudo bem? Que, sinceramente, eu tenho como um mentor para mim. É verdade. Ó, que moral, hein, meu? E que me ensinou, me ensinou muita coisa sobre um Brasil que produz, que preserva e que prospera, apesar do Estado. Linda homenagem, você recebeu uma boa homenagem. Pesado, hein? Pesado agora pra você chegar assim. Bom, tudo bem, meu? Aí, pessoal, tudo bem? Oportunidade ímpar pra nós aqui pela segunda vez, Daniel, né, o Sammy, a todos aí. E muito obrigado, Caio, vindo de você. Como colocado aqui, é um comentarista não só político, mas que olha o Brasil de uma maneira macro, que é o que a gente precisa, independente de polarização. E a gente teve a oportunidade de mostrar
para uma pessoa urbana, como ele se intitula, né? Diz que é criado no apartamento com a Esse pau no aqui, carpete. empina a pipa. Empina a pipa com ventilador, né? Então, o que a gente pensou? Que oportunidade legal para levar alguém da sociedade urbana para conhecer o Brasil que produz. A gente ouve falar da Ucrânia, agora estão comemorando a saída de um navio de grão, né, para abastecer o leste europeu, por exemplo. E nós temos lá um estado como o Mato Grosso que produz, por exemplo, no milho, mais milho que toda a Ucrânia em um estado brasileiro. Impressionante, né? Então, eu acho que foi muito mais importante para nós, e quando eu falo nós, para os produtores, né, e não só do Mato Grosso, mas do Brasil, essa imersão, para a gente, de alguma maneira, diminuir a polarização e fazer com que a sociedade brasileira entenda que o produtor rural brasileiro é um cidadão brasileiro que só tem uma profissão diferente das outras. Que alimenta o mundo, isso que é importante as pessoas saberem, né? O trabalho do agro é uma coisa fantástica. A ProSoja, para quem não conhece, é legal você explicar um pouco da história da ProSoja e como o Caio também vai contar as experiências dessa imersão. Diga lá. Então, a ProSoja é uma associação dos produtores de soja e milho do estado de Mato Grosso, né? Existe no Brasil também. Então, por que ela surgiu, né? A gente faz um trabalho voluntário, somos produtores rurais lá, para mostrar, né, e articular as necessidades do setor, né, em forma de ação, seja na parte legislativa, seja na parte ambiental, que a gente é dioturnamente massacrado aí por, geralmente são situações econômicas travestidas de ambientais que a população acaba comprando. Narrativas, como a do presidente Macron, né, que absurdamente usa lá 60% do território, não tem mata ciliar, a energia usada na França para produção é nuclear, é de carvão mineral. E outras fontes sujas, e o cara vem com um discurso totalmente comercial, travestido de ambiental, e a gente acaba comprando. E o que ocorre? O cidadão que desconhece acaba colocando o país dele em xeque. Eu, como brasileiro, começo a falar mal do meu país e compro um produto francês que não tem responsabilidade ambiental nenhuma, porém o discurso pega, a narrativa pega e a gente acaba entrando. Isso que é legal, porque você foi lá, né, Coppola? Agora, será que você tirou a polo? Ele foi lá mesmo, pegou o trator. Virou ídolo, chamam ele lá de Cacá do Cerrado. Cacá do Cerrado? Mas eu sei que essa experiência mexeu muito com você, cara. Eu sou outro brasileiro. Diga lá por quê. Olha, que tá ouvindo Maria Mendonça. Primeiro assim, mudou. Uma coisa é você ter curiosidade e ir atrás dos números. Eu tive contato com a pauta ambiental e do agronegócio pela primeira vez justamente por causa do Macron. Quando ele fez aquele tweet falando que a Amazônia era o pulmão do Bolsonaro mundo. Começou falando que a Amazônia era o pulmão do mundo, relativizando a soberania nacional, né? Depois ele deu algumas outras declarações enfim, mas uma coisa é você ler sobre o assunto, você pesquisar dados, outra coisa é você vivenciar na prática. Quando você conhece a realidade do agro brasileiro, é um ambiente de absoluta liberdade econômica. A gente está falando aí de milhares e milhares de grandes produtores, certo? Num ambiente de concorrência saudável, mas também de muita cooperação, né? De muito senso de comunidade. Eu fui em municípios riquíssimos, né, em que o produtor rural tomava para si a responsabilidade social, então construindo boas escolas, bons postos de saúde, completamente desamparados do Estado. Não tinha nem ligação asfáltica, não tinha saneamento básico, não tinha estrutura de comunicação, não pegava o celular. Isso num município rico, com zeladoria, bem cuidado. E não só isso, visitando as propriedades, eu vi com os meus olhos, Zuzu, eu vi um rio 5 metros de profundidade, que você enxergava o leito. A cidade do Cadore aqui, Primavera do Leste, tem um lugar, por favor, vocês deem um Google agora para dar uma olhada. Vamos lá, coloca imagens aí nossa produção. Primavera do Leste. Primavera do Leste. Lagoa Azul. Vamos lá, bem olhar. É aquelas fotos que você postou no Insta? Lagoa Azul, papai. Eu acho que eu não postei. Eu acho que eu não postei da Lagoa Azul, mas é um negócio. Você vê a nascente, uma coisa linda. Repete novamente o lugar. Primavera do Leste, Lagoa Azul. Isso é um exemplo. Não manda o pessoal ir pra lá, não, senão daqui a pouco vai ter garrafa pet. A gente já quer ir, né, com a caixa de isopor. Frango, farofa. Diga lá, presidente. Olha só. Presidente. O negócio é o seguinte aqui. Eu quero fazer uma pergunta pro nosso prezado Fernando Cadore aqui, tá certo? Ele que vive aí no agro. Você sabe muito bem que a gente apoia o agro, tá certo? Eu queria saber, nesse tocante, você acha que, se por acaso o governo mude de mão para uma mão com um dedo a menos, você acha que o agronegócio continua crescendo independente do que está por vir ou não? Responda com sinceridade.
Excelente pergunta, presidente. Eu sei, pô. Eu sempre faço pergunta boa aí, pô. Primeiramente tem que se deixar claro o seguinte. O cidadão que está no campo é o cidadão que ele tem os valores voltados à direita, né? A família, ao direito de propriedade, até porque se ele perde a sua propriedade, ele não pode mais produzir. Então o que ocorre? A gente sabe muito bem que o discurso dessa outra mão de 9 dedos que você cita, ela está linkada com os movimentos radicais aí de invasão de terras, de invasões urbanas e tudo mais. Então, quando você parte do princípio que você pode perder o seio da sua produção, né, que é onde reside a sua família, em detrimento a uma ideologia, obviamente que não é seguro, porque não adianta nada você ter um ambiente, vamos supor que seja estável, se você não tem a certeza que você vai continuar sendo proprietário daquilo. A gente tem visto isso ao redor da nossa América do Sul aqui. A Venezuela é um exemplo latente. A Argentina agora, recentemente, a produção agrícola na Argentina declinou como nunca, né? A Argentina já foi a maior economia, praticamente, da América do Sul. Então, presidente, está relacionado a isso. Eu acredito que, como eu falei, é questão de valores e até de segurança para o país, porque quando a gente discute o campo, a gente está discutindo a segurança alimentar também da população urbana. Cadore, isso mesmo, pô. Vai lá, Samir. Não, Cadore, eu ia te perguntar justamente da soja, né? O Brasil, ele não só, salvo engano, é o maior produtor de soja do mundo, acho que emparelhando com os Estados Unidos, como também a gente é mais eficiente na produtividade por hectare. Eu já fiz algumas pesquisas com a Embrapa, e a Embrapa é uma referência mundial. A gente exporta tecnologia, né? Não só soja para, se eu não me engano, Holanda, para alguns países da África. Esse ano tem a questão da safra verão, né? E tem muito produtor preocupado. Eu queria saber se, assim, a gente pode continuar apostando que a soja se manterá como a principal commodity brasileira? Eu acredito que sim. Para quem está em casa ter uma ideia, isso é importantíssimo para nós, porque existe uma lacuna entre a comunicação nossa, que estamos lá no campo, com a sociedade urbana, que é a maior parte do país. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E ele era importador de alimento há poucos anos atrás. Isso deve à tecnologia. A Embrapa está ligada umbilicalmente nisso. Então, vai continuar sendo sim enquanto houver demanda. E a soja, ela se transforma numa série de produtos. Aí quem não sabe, mas será que eu como soja? Toda a carne processada que se come, que tem na prateleira do supermercado, tem a soja que vai na ração animal, né? E diversos outros produtos que são feitos também, mas a base é transformar a proteína vegetal, que nada mais é soja do que proteína vegetal, em proteína animal. E na sequência, o Brasil ele planta 2 safras, como nem outro lugar do mundo. Então vem o milho, que é o segundo cereal mais plantado do mundo. Então nós acreditamos que sim, para responder a pergunta, vai continuar. E é muito interessante como se constituiu isso. O Caio falou aqui, ele viu com os olhos dele lá, o centro-oeste brasileiro está a 2.000 quilômetros dos portos, né? Quando a gente compara com a agricultura francesa ou norte-americana, o Texas tem 70 mil quilômetros de ferrovia, Mato Grosso tem 300. Para vocês terem uma ideia, nós temos o tamanho de França e Espanha no Mato Grosso, e temos lá 300 quilômetros de ferrovia, eles estão dos lados dos portos e tudo mais. Então, a agricultura brasileira é a mais tecnológica do mundo, da porteira para dentro. O Fernandovski, falando sobre tecnologia, Fábio Faria, conhece Fábio Faria? Veio aqui, veio 5G, Elon Musk. É Elon ou Elon Musk? Você que é Coppola, você pode me corrigir. O Superman fala que é Elon Musk. Estudou na USP. Toda essa história do 5G, Elon Musk. mas o avanço tecnológico do agro é uma coisa impressionante. Que ponto que a gente tá que as pessoas não sabem, né? Desde drone, 5G, a turma lá tá... Inclusive a última vez que eu tive a oportunidade de vir aqui, o Emílio até comentou que ele... Até um abraço aí pro Emílio, que ele... grande Emilhaça. Um Massey Ferguson 65. Né? Massey Ferguson, bonitinho. A abertura da economia brasileira lá na época do governo Collor possibilitou não só a gente mudar os nossos carros que a gente tem hoje, né? Como também para que as tecnologias da agricultura viessem. Então, as máquinas lançadas hoje no Brasil são par e passo com a agricultura em qualquer outro lugar do mundo. Porém, o agricultor brasileiro se tecnificou mais. Ele tem a implementação de toda essa tecnologia lá, o trator que anda autônomo e tudo mais, para conseguir otimizar, né, as janelas que a agricultura depende de clima. Então, o que a gente precisa hoje, e aí eu volto na pergunta do nosso estimado presidente... Tá certo. Melhorar, presidente, da porteira para fora.
né, a infraestrutura. Hoje a gente tem casos absurdos, esdrúxulos, que ferrovias estão paradas. Eu acabei de dizer que nós temos 300 quilômetros de ferrovia no Mato Grosso. Ferrovias estão paradas alegando dano ambiental. Imagine o telespectador que está em casa, quando você coloca um trem rodando, você tira centenas, milhares de caminhões do trecho longo. É isso mesmo. Que sentido tem você falar que uma ferrovia vai ter um impacto ambiental? Então nós precisamos que seja desburocratizado, isso, as políticas públicas sejam voltadas para que a gente tenha avanço nessa parte. Quem ganha não é só o produtor rural. Quando a agricultura vai mal, isso no mundo inteiro, e a pecuária vai mal, quem está na cidade também vai mal, porque o preço do alimento para a dona de casa, para o cidadão brasileiro, fica mais caro, né? Então, todos nós estamos envolvidos nisso, porque querendo ou não, a gente sabe do peso que tem a alimentação numa família de baixa renda no momento de pandemia. Então, nós precisamos proporcionar ambiente para que a gente consiga... O Brasil é gigante e o que é mais legal, né, o que o Coppola falou, pô, você nem conhecia, cara. Você não tem noção da dimensão de lugares espetaculares. Nossa. Acho que essa é a experiência mais legal de você conhecer realmente o lugar. E ter contato também com... E aqui eu quero fazer uma nota pessoal mesmo, a hospitalidade do povo mato-grossense e, em geral, de todas as comunidades do agro, dos municípios agrícolas e pecuários. Pô, eu tô super bem recebido, não só no Mato Grosso, mas também no Maranhão, Goiás, Minas Gerais, né? Vou para o Paraná, já tinha ido ao Rio Grande do Sul. A gente vê que as pessoas que são ligadas à terra, né, elas têm, vamos dizer assim, uma convicção absoluta, né, na sua força, na sua ética de trabalho, na sua família, na sua comunidade e no seu país. Então, para um cara que, né, tenta transmitir essa mensagem para os outros e para si próprio, né, de não perder a esperança no Brasil, foi o máximo participar dessa imersão e principalmente entender que aqueles números que eu estava estudando é tudo verdade. No estado dele, 97% das nascentes em propriedade particular são preservadas. Aqui no Brasil, 1/3 do território nacional é de vegetação nativa preservada dentro dos mais de 6 milhões de imóveis rurais. Aliás, na média, o produtor rural brasileiro tem 49% do seu território preservado. Então, assim, a gente dá aula de ambientalismo para o mundo, inclusive de matriz energética que ele falou. Ele citou a França, que é o país mais nuclearizado que tem, mais de 70%. Na hora que começou a dar todo o problema da Ucrânia, na Rússia, o que o Macron fez? Você acha que ele saiu plantando árvore? Não, ele anunciou o renascimento da energia nuclear na Europa. 15 novos reatores. Então, na hora que aperta o calo, o que fizeram os Estados Unidos? Autorizaram plantação em áreas de proteção. O que fez a China? O discurso é bonito. Agora, você usando carvão. Mas deixa o Superman, vai lá. Eu queria entender, existe um projeto para popularizar a compreensão desses feitos para as pessoas, porque elas só repetem chavão estúpido de artista da Globo. Eu só vejo isso. O pessoal falando, não, porque a agricultura familiar é o que alimenta o Brasil. O pessoal não tem a menor ideia do que acontece no nosso país. E às vezes eu sinto necessidade de um think tank, de uma entidade que concentre. Tradução simultânea. É uma entidade que difunde esse conhecimento, mas de maneira palatável, produz relatórios, agrega intelectuais, agrega essas forças. É que ele tem razão, não chega na população. Ninguém sabe, né, do tamanho do poder. A sua ponderação é excelente. Foi o que fez nós tentar entender como que a gente chega para a população que não entende, porque isso está lá. O Caio disse aqui, quem vai na NASA, você dá uma gugada lá na França, você vai ver que o rio Sena lá não tem mata ciliar, vai em qualquer rio aqui. E aí, os discursos hoje em dia, eles não são averiguados. Então, o que a gente pede para quem está ouvindo, isso aqui é uma oportunidade excelente, pesquise quando houve alguma coisa relacionada à agricultura, porque nós temos a agricultura mais ecológica e sustentável do mundo. Isso é fato comprovado. E eu quero deixar aqui o Sam, eu sei que ele é o cara da economia. Vai lá. Muito eu obrigado. Vou falar um pouco de número aqui. Quando a gente pega a França, e eu vi que recentemente Paulo Guedes desabafou, e é um desabafo... Foi maravilhoso. Que tem que ser olhado com por que ele fez aquilo. Os números da França e Brasil na balança comercial pauta, é o seguinte, a gente
tem um déficit com a França de quase 2,5 bilhões de dólares por ano. Ou seja, eles importam mais para nós do que a gente exporta para eles. Sim. Eles não têm mata ciliar, usam 70% do território. A energia usada para fazer os carros da França que são vendidos aqui é nuclear ou térmico. O queijo francês vem de reserva, que aqui no Brasil é impossível você criar um animal naquela situação, e nós, como cidadão brasileiro, não questionamos. Poxa, eu estou comprando esse produto aqui de um país que eu levo, vamos dizer assim, uma entubada econômica, os caras não preservam e a gente engole o discurso ambiental. Então a gente tem que começar a usar a consciência como cidadão, e aí não importa se é produtor ou não. Peraí. Eu vou começar a pedir para que o país que a gente compre tenha a mesma sustentabilidade que nós. Aí as redes de varejo que a gente tem aqui, né, Carrefour e tudo mais, não sei se pode falar aqui, mas agora já falei. Já foi. Qual a sustentabilidade que tem, né? Exato. Por causa disso a gente vai trazer o Neymar. Eu acho isso muito importante. A gente vai trazer o Neymar de volta, só por causa disso. E agora também. vocês estão Agora vem o ex. Deixa, Milinho, vai lá, Milinho. promovendo esses tipos de ações até de marketing mesmo, igual quando o Caio foi e mostrou todo esse trabalho ali por trás, porque a gente mesmo, menino urbano aqui, compra esse discursinho mesmo de artista e tal. Vocês estão planejando promover mais essas ações de comunicação com certeza, mesmo? porque veja bem que o Caio citou aqui a Anitta, e eu concordo plenamente, não é contra pessoas que a gente fala, é contra o que tem por trás daquela fala, será que ela é real? Então imaginem que jogo desigual, uma pessoa que tem milhões e milhões de seguidores aí, e ela vai e fala o negócio sem base nenhuma, sem conhecer. Até fica o convite para a Anitta conhecer o Mato Grosso também, conhecer o Brasil que produz, como para todos. Show. Então a gente fica numa situação de desvantagem. E a gente percebeu que para a gente mudar isso, ou tentar começar a mudar, é um grão de areia no deserto. A gente precisa de pessoas que se comuniquem também com o público, que a gente não fala. Porque como que eu lá, o produtor lá que está com a família no campo lá, o pai no trator, a mãe cozinhando, o filho lá, ele vai combater um discurso desse. E aí o que acontece? O discurso, ele vira um discurso que aparenta arrogância, né? Porque o cara não aguenta mais apanhar. Porra, eu tenho sustentabilidade. Cara, eu trabalho aqui e vem a sociedade urbana e me bate. Ele tende a, quando for a público, fazer um discurso agressivo. E não é. Eu acho que o discurso é o seguinte, primeira coisa, como nós dissemos aqui, a gente é cidadão brasileiro, né, que produz e como qualquer outro setor. Então, é uma incógnita para nós como a gente vai fazer para levar esse discurso adiante, mas o que nós precisamos é muito simples, parece besteira o que eu vou falar, mas é simplesmente levar a verdade. Isso aí. Para chegar nas pessoas. Vou te dar uma sugestão, calma aí que a gente tem que encerrar, infelizmente. Vou te dar uma sugestão. A gente vai fazer um programa Pânico lá. Opa! Lá no AproSoja, Mato Grosso. Lá no AproSoja. Só o Coppola que vai nadar lá. Só ele. Você quer fazer um churrasco, quer conhecer a turma. Ele vai lá de sunga branca. E se você me permitir, posso passar seu Instagram? Ó, é o Fernando_Cadori. Que é Cadori aqui, ó. Sim. Você manda um inbox se você tiver qualquer dúvida sobre agro, sobre soja. Ele é o cara que manda na AproSoja, sabe tudo e um pouco mais, como diria Galvão Bueno. Cara, obrigado pela sua presença. Deu show! Muito agradável, muito legal levar pra população essa informação que não chega. E o Coppola, cara, putz, que legal, boa sorte aí. Te gosta muito da sua pessoa. Força cara, aí. Obrigado, tá feliz, Coppola? Tá voando. Você vai falar triste, gancha aí você. Não, eu tô feliz. Vou te falar por quê. Há bem pouco tempo atrás, tava desanimado aí, mas eu tô sentindo que bons ventos. Aí sim, vai vir e a gente vai curtir hoje. Uma salva de palmas para a Coppola. E daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan.